Que a bênção de Deus nos envolva nesse instante de amor em que nós prosseguimos na divulgação do Evangelho de Jesus, num trabalho de amor fraterno e amoroso. Bom dia a todos, que Deus abençoe o dia de cada um e envolva de muita luz a todos. Graças a Deus. Nós escolhemos hoje uma lição que fala de nós mesmos, né? De cada um de nós. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala em ti mesmo. E começa com a frase de Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. Ele pergunta: tens fé? Tem em você mesmo, porque você está sempre diante de Deus. Tens fé? Tem em ti mesmo, diante de Deus. Então, a gente costuma, às vezes, fraquejar de tal forma com os nossos passos na vida, quando Jesus nos ensinou para que nos vigiássemos. Vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E se tivesse muito difícil, ele diz, ore, busque as bênçãos do alto e tudo te será mais fácil, né? E essa lição que a gente já estudou há muito tempo e vive recordando, sempre relendo, ela começa com uma oração de fortificação que não é de Emmanuel, está no meu livro com a minha letra e naturalmente deve ter sido inspiração do alto. E eu vou ler o que nós escrevemos. Senhor, fortifica minha alma naquilo que eu tiver que fazer hoje. Dá-me a força do entendimento naquilo que hoje me for difícil e me ajuda no caminho do aprendizado, no trabalho de hoje, para que eu possa fazer o meu melhor diante do teu amor que nos ensinas. Essa oração naturalmente nos foi inspirada e nós a transpusemos no livro. E diante da frase de Paulo que diz, tens fé? Então, se temos fé, buscamos Deus para que nos fortifique e nos fortaleça, porque sabemos que cada dia são lições novas e muitas vezes repetidas para que o nosso aprendizado seja perfeito. E o nosso Emmanuel, na mediunidade de Chico Xavier, diz assim: no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem a cumprir a face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Jesus, quando nos ensinou o Evangelho, que traduz para nós as leis divinas,
na qual nós devemos aprender a caminhar por elas, da mesma forma que nós respeitamos e caminhamos através das leis físicas, respeitando os nossos irmãos, as leis divinas principalmente nos ensinam o respeito alheio. Nos coloca na Terra como uma escola divina onde aprendemos a amar os nossos irmãos. Mas nós temos confiança em nós mesmos, naquilo que podemos fazer. E como já dissemos, se for difícil, a tarefa estiver muito pesada, oramos, buscando forças em Deus, que nunca nos abandona. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem uma mensagem do nosso Kardec com os amigos espirituais que dizem e nos ensinam o homem de bem. Ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se não, ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta se não violou a lei e se não cometeu nenhum mal a ninguém, se fez tudo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, que fez aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. E tem uma história linda de Jesus que diz que ele encontrou um senhor que cavava a terra. E Jesus para e pergunta: que fazes? E ele diz: Senhor, cavo a terra, porque preciso descobrir a água. E Jesus diz assim: mas não chove por aqui? E ele diz: chove, Senhor, mas na terra que eu cavo, eu descubro a água pura que me sustenta. E Jesus olha para o rapaz e diz assim: realmente é preciso cavar para descobrir a água pura. E esse cavar é exatamente o que os nossos amigos nos ensinam. Entrar para dentro de nós, tirando todo o lixo de que nós estamos acostumados a nos nutrir. E quando nós nos nutrimos desse lixaral todo, nós ficamos doentes, né? As nossas dores de cabeça, de estômago, de falta de respiração, as nossas maledicências nos sufocam às vezes e nós precisamos cavar e buscar lá dentro aquela luz divina, porque somos filhos de Deus e existe em nós lá dentro uma água pura que nós sufocamos com as nossas vaidades, com os nossos egoísmos. E Deus nos coloca na escola da vida para que aprendamos a ser justos, amorosos e fraternos. E quando a lição diz termos a certeza de que não prejudicamos ninguém e que fizemos ao outro aquilo que gostaríamos de receber,
aí nós estamos já nos sustentando dessa água viva que cavamos dentro de nós, porque muitas vezes a nossa vaidade e o nosso orgulho nos faz ferir o outro sem percebermos, porque é tão automático para cada um de nós. E é isso que nós precisamos tirar de nós. Onde buscar forças? Buscar forças no Pai que nunca nos desampara. Emmanuel diz assim: aqueles que, no entanto, permanecem desatentos quanto às suas possibilidades de melhora, né, na vida, esperando em promessas humanas, dão a ideia dos fragmentos da cortiça, que não tem finalidade própria, no sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Nadamos contra a corrente, né? E se a gente duvidar, ela nos leva. E muitas vezes nós nos achamos sem forças para mudar essa situação. Naturalmente, diz Emmanuel, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém do seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em você mesmo diante de Deus. Na esfera de cada criatura, Deus muda tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade, a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro da felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes? Um pai dedicado e amoroso na terra, ele só ajuda, ele só conduz para o bem. Imagina Deus. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, você deve confiar em você mesmo, diante dele. Eu tenho um amigo que leu na rodoviária uma frase que ele nos disse e nós nunca esquecemos. Não diga a Deus que você tem um problema, mas diga ao problema que você tem Deus. E isso te fortalece. Um homem de bem, diz Kardec, é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Quando nós olhamos, né? Porque Jesus disse que nós tínhamos uma trave nos olhos e a gente, no nosso julgamento, quer tirar o cisco do olho do outro. Quando nós temos uma trave. Então é preciso que nós retiremos essa trave dos nossos olhos, porque ela nos impede de buscar luz. E se nós, fazendo um trabalho de amor e de fraternidade a quem for, nós iremos ter buscando luz, né? Nós vamos ter essa luz buscando através do nosso esforço.
E aonde nós colocarmos os nossos olhos, ali haverá luz. Então os nossos corações já não sentirão mais medo, nós não sentiremos mais qualquer coisa negativa, porque nós enxergamos luz aonde colocamos os nossos olhos. Isso vai nos fortalecer certamente o nosso espírito, nós, espíritos, que estamos caminhando para o bem na Terra. A lição chama Em Ti Mesmo, e em Ti Mesmo, com oração, com força, nós buscamos aquilo que precisamos fazer. Eu vou ler de novo a oração para que ela fique nos nossos cérebros, nos nossos corações. Senhor, fortifica minha alma naquilo que eu tiver que fazer hoje. Dá-me a força do entendimento naquilo que hoje me é difícil e me ajude no caminho do aprendizado, no trabalho que devo fazer. Ampara-nos, guia-nos, ilumina-nos, para que hoje, Senhor, poderemos ser melhores do que fomos ontem. Que a paz do Mestre nos envolva, envolvendo cada irmão em humanidade, envolvendo em luz o nosso planeta. Resplandeça a Tua luz, Senhor, em cada coração e em cada mente. Graças a Deus.